Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez nos encontramos aqui no canal Pedro Rondinelli para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista João, capítulo 11, versículo do 19 ao 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo de Deus, aqui nós ouvimos, através do evangelista João, o fato muito conhecido na Bíblia que é a ressurreição de Lázaro. Sabemos que quando Lázaro morreu, Jesus não estava na comunidade lá da Judeia, conhecida como a cidade de Betânia. Jesus não estava, ele estava em outra localidade. Mas foi avisado ao Senhor que Lázaro estava doente e que as irmãs desejavam a presença do Senhor lá. Mas Jesus, mesmo sabendo disso, que Lázaro estava doente, demorou lá onde ele estava ainda 2 dias. Depois o Senhor diz aos seus discípulos: vamos a Betânia ver o nosso amigo Lázaro, pois ele dorme. E aí os discípulos pensavam que Jesus falava-se do sono normal, então pensava, se ele dorme, então está melhor. E aí Jesus vai, como percebeu que eles não entenderam, falou abertamente: nosso amigo Lázaro morreu. E aí Jesus se dirige à comunidade de Betânia, onde costumava ir. Aqui pelas Escrituras se dá a entender que Jesus tinha uma amizade muito próxima de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro morava com suas 2 irmãs. E Jesus vai. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, diz a palavra que ela levanta e corre ao encontro do Senhor. Ao se aproximar do Senhor, diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que tudo que tu pedires ao Pai, o Pai te concederá. E aí Jesus vai dizer: Marta, teu irmão vai ressurgir. E ela vai reafirma novamente com toda a fé do seu coração: sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E aí o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim e vive, jamais morrerá.
crês nisso? Ela diz, creio, Senhor, eu acredito. Então aqui, meus irmãos, a gente vê a grande fé de Marta. Jesus vem e agora a gente vê aqui esse cenário diferente. Em outro tempo, Jesus chegava, quem queria estar aos pés de Jesus? Maria, ouvindo Jesus. E agora, a gente vê Jesus vindo, Maria fica em casa sentada e Marta corre ao encontro do Senhor. Então a gente vê aqui que esta família, esses irmãos, eram bem entendidos da palavra, eram bem informados, eram bem catequizados. E quem os catequizava? Jesus. Jesus gostava muito, tinha uma amizade estreita com eles, gostava muito da casa de Marta, Maria e Lázaro. E aí, meus irmãos, a gente vê a grande fé de Marta, que confia no Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que tudo que tu pedires ao Pai, Ele vai te conceder. E aí, diante da grande fé de Marta, diante da grande esperança que Ele tudo pode, Ele realiza o grande milagre da ressurreição. E ali tem alguns judeus que vieram de Jerusalém, porque Betânia tinha mais ou menos a distância de 3 quilômetros de Jerusalém, não ficava muito longe. E eles vieram, como diz a palavra, prestar condolências, à dor das irmãs. E quando Jesus manda um recado para que Maria venha encontrá-lo, que eles estão lá na casa de Lázaro, e quando vê que Maria levanta apressada e vai, eles vai também, achando que Maria ia para o túmulo lá do irmão chorar. Mas na realidade Maria ia encontrar Jesus. E aí Jesus conversa com Maria, e depois da conversa ele diz: onde está? E aí diz: está ali, num túmulo ali e tal. E aí Jesus diz: eu vou lá, eu vou ressuscitar Lázaro. E a irmã diz: Senhor, já cheira mal, em 4 dias que está morto. E aí Jesus disse: eu não te disse, se creres verás a glória de Deus? Crês nisso? Sim, Senhor, eu creio. E aí Jesus é levado ao túmulo, e quando chega lá, Jesus diz assim: Pai, eu te louvo e te bendigo, porque tu sempre me escuta. E aí a ressurreição se dá através de uma oração de louvor. Jesus louva ao Pai: Pai, eu te louvo, porque sempre me escuta. E aí, com voz forte, ele faz se ouvir dentro daquele túmulo a voz potente de Deus: Lázaro, sai para fora. E aí diz que o morto sai todo enfaixado à porta do sepulcro, onde a pedra foi removida. E aí o Senhor entrega aquele que estivera morto, vivo, às irmãs que estavam chorosas. E aí, meus irmãos, a gente vê ainda a dureza do coração daqueles doutores da lei, porque alguns foram relatar o caso aos sumos sacerdotes do que aconteceu. E diz a palavra que eles ficaram mais enfurecidos, mais com raiva do Senhor, porque agora muitos acreditavam, até alguns judeus, diante do grande milagre, pois 4 dias que Lázaro já estava morto. E aí eles ficaram mais com raiva, mais enfurecidos e mais decididos de matar o Cristo. E diz a palavra que também eles queriam matar a prova daquele grande milagre que era Lázaro ressuscitado. Então eles queriam também tirar a vida de Lázaro, porque muitos estavam acreditando, porque estavam vendo Lázaro testemunhando através da sua vida, das maravilhas que Deus realizou, trazendo ele do meio dos mortos à vida. E é de impressionar, meus amados, a dureza de coração desses homens.
Por mais que vissem, por mais que comprovassem, estivesse ali vendo, o coração estava endurecido. Será que hoje também no nosso meio existem pessoas assim, com o coração endurecido? Aonde Deus está realizando tantos potentos, tantas maravilhas, onde o Senhor está derramando tantas bênçãos sobre as nossas vidas e famílias, no entanto, a gente muitas vezes com o coração endurecido, sem enxergar a bênção, só se maldizendo, como diz a palavra, só resmungando, murmurando, e a murmúria é a ladainha do diabo. Quer fazer o demônio ficar feliz? Murmura, reclama, é a ladainha do diabo. Então que nós não venhamos rezar essa ladainha do diabo com a murmúria, não, que nós venhamos louvar. Aqui a gente vê que Jesus ressuscita Lázaro e a oração que ele faz é a oração de louvor ao Pai. Então que possamos louvar diante das situações de morte da qual muitas vezes nós enfrentamos, seja qual for a situação, seja a luta através do alcoolismo, do filho, do esposo, e aí por diante, louve ao Senhor. Seja a luta para que um filho, uma filha saia do mundo das drogas, do crime, louve ao Senhor e a ressurreição acontecerá. Porque o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus que tudo pode. E como diz São Paulo escrevendo aos Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que nos fortalece? O Senhor Jesus, que ressuscita e que ressuscitou. Por isso, irmãos e irmãs, que eu e você possamos cada vez mais acreditar e crer. Crer num Deus que nos ama, crer num Deus que não nos engana, crer num Deus que não nos abandona. Um Deus que sente a nossa dor a ponto de chorar com a nossa dor. Foi isso que aconteceu. Jesus chorou quando viu as irmãs sofrendo, quando viu as irmãs chorando. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não é insensível, um Deus que tem um coração e um Deus que mesmo tendo poder, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim, ele não foi indiferente à dor daquelas irmãs. Ele chorou porque ele amou muito aqueles irmãos, no qual encontrava na casa deles a acolhida, o aconchego e o coração aberto de uma amizade verdadeira. Assim, possamos nós também fazer da nossa casa a Betânia, aonde o Senhor encontre a acolhida, o aconchego, a atenção e o amor no nosso coração de acolher o nosso amado. E o amor no nosso coração de acolher o Senhor que quer estar conosco. Possamos sempre dizer: entra, Senhor, a casa é tua, a porta está aberta. E o Senhor vai dizer: é preciso que eu fique hoje em tua casa. Foi isso que ele disse a Zaqueu. E acontece o milagre da transformação, início do processo da conversão do coração. Por isso, irmãos, creamos que o nosso Deus é um Deus que nos promete vida eterna, ressurreição. Acredite e creia. E diga: Senhor, como disse Marta, eu creio que Ele ressuscitará. Acredite e professe a sua fé como professou Marta: Senhor, eu creio que meu irmão ressuscitará. Creamos e acreditemos que Deus, na sua infinita misericórdia, nos promete, depois do trabalho realizado, a grande recompensa que é a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho com o missionário Pedro Rondinelli. Paz e bem.